Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero contar a minha experiência como está sendo com o uso do medicamento Ozempic para emagrecimento. Quem tiver alguma dúvida pode deixar aqui nos comentários, eu vou responder. E eu quero que seja uma troca muito legal de informações. E como eu pesquisei bastante sobre isso, decidi vir contar a minha experiência para quem também está pensando em tomar ou tá tomando, enfim, tá bom? Quem gostar do vídeo já curte, por favor, pra mim, que me ajuda bastante. E já se inscreve aqui no canal pra gente ter mais vídeos como esse, certo? Bora lá! Pra gente começar, eu vou voltar um pouquinho lá atrás, em 2019, pra contar pra vocês como foi a minha briga com a balança, tá? Eu nunca fui uma pessoa acima do peso, com obesidade, até o ano passado. Em 2019, eu cheguei no auge do meu peso, meu maior peso até então. Agora eu já ultrapassei esse peso. Na época eu estava com 77 quilos e foi quando eu decidi procurar um nutricionista, Dr. Felipe Leite, que me ajudou nesse emagrecimento. E eu emagreci com dieta e crossfit 13 quilos. Então eu pesava 77, fui para 64, 65 quilos. Na época, eu não vou falar muito de dieta aqui, tá? Porém, eu segui a dieta certinho que ele fez, de acordo com a minha rotina. Tinha carboidrato, não foi cortado nada muito drasticamente, tá? Era só a reeducação alimentar mesmo. E na época eu fazia crossfit todos os dias, de segunda a sábado até sexta. Às vezes eu ia de sábado. Fazia crossfit e comecei a fazer musculação também um tempo depois. Então eu fiquei com o corpo que eu queria, assim, que eu nunca me vi, sabe? Um corpo magrinho, que eu gosto mesmo de ficar magra. Mesmo a minha estatura sendo alta, eu tenho 1,68 de altura. E eu pesava assim, 65, né, na época, 64. E achava que tava ótimo. Era o corpo que eu gosto de me ver, tá? Então, em novembro, dezembro de 2019, eu estava com 65 quilos. Em março de 2020 entrou a pandemia. Até então eu tinha mantido esse peso até março de 2020. Na pandemia, a ansiedade bateu de ficar em casa e pensar em tudo, no financeiro, tudo junto, bagunçado na cabeça. Comecei a comer muita tranqueira, mas muita. Eu já comia, mesmo com a dieta, eu gostava de comer uma tranqueira ou outra ali. Final de semana comer um lanchinho, um salgadinho, um fofura, que eu amo fofura. Ou salgadinho delicioso, né? Enfim, eu enfiava ele ali no meio, mas não fazia diferença porque eu tava treinando muito. E aí, em março de 2020, comecei a desembestar, comer porcaria. E todos os dias, assim, coisa gordurosa, pão, lanche, bolacha, salgadinho, sabe? Refrigerante, que eu era viciada. Então, deu ruim, fui engordando. Claro que de pouquinho em pouquinho, né? Mas em 2021, o ano passado, eu cheguei no auge do meu peso, que eu falei, meu Deus, eu preciso de ajuda de novo. Já tinha procurado o Dr. Felipe novamente lá em 2021, mas eu falei, não consigo seguir uma dieta agora, minha cabeça estava muito bagunçada, ansiosa mesmo por conta da pandemia. E aí que em 2022 eu resolvi procurar uma nutri do meu convênio e segui a dieta dela junto com o endócrino. Então a endócrino pediu todos os exames hormonais, exame de sangue, tudo completinho e ultrassom abdominal. E deu gordura no fígado, um pouquinho de esteatose, que eles chamam, que é a gordura no fígado. Como deu um nível baixo de gordura no fígado, ela falou, não é preocupante, porém a gente vai entrar com medicação. Então estou tomando Plenance uma vez ao dia, que é um medicamento para gordura no fígado, para baixar esse nível de gordura. E um mês depois de seguir a dieta, teve festas, tudo, mas eu não abusei, sabe? Não foi nada descontrolado. Eu, tentei manter a dieta o máximo que eu consegui ali. Cortei refrigerante, então, assim, muito de vez em nunca eu tomo refrigerante. E tem dado certo. Porém, em janeiro, agora no comecinho de janeiro, eu passei com a endócrino e ela me receitou o Ozempic, que é a semaglutida, que agora está sendo usado com liberação da Anvisa também para emagrecimento. Ele é um remédio para diabéticos, né? Tem muita gente que usa sem receita, mas não é indicado, porque é um medicamento, tem que ser tudo controladinho, bem certinho.
e a minha médica me passou o Ozempic, uma caneta de 1 miligrama, e ela me passou os cliques, né? Então eu comecei com dia 9 de janeiro com 14 cliques, e esses 14 cliques durariam por 4 semanas, e depois aumentaria para 37 cliques, que seria 0,5, né? Então o que eu fiz? Eu fiz um negócio errado que eu não deveria. Eu tomei por 3 semanas, e na 4ª semana eu fui pra praia. Então eu parei a medicação por 1 semana para poder consumir álcool, porque eu tenho medo de misturar remédio com álcool, não se deve fazer isso mesmo. E como ele é um medicamento de absorção lenta, eu pensei, em 7 dias ele já vai ter saído do meu corpo, vou ficar 10 dias sem tomar o medicamento. E foi o que eu fiz. Fui pra praia, me diverti, bebi, enfim. Já estava bem controlada a minha vontade de alimentação, assim, a fome já estava muito controlada. E, enfim, fui pra praia, voltei e apliquei a 4ª dose de 0,25, que foi na 4ª-feira da semana passada. Então, essa semana, estamos hoje na segunda-feira, na 4ª eu inicio a dose de 0,5. Vou aumentar essa dose, que vai dar 37 cliques, segundo a minha médica me passou. Cada pessoa tem que procurar o seu médico para ver a forma de tomar corretamente, tá bom? De acordo com a sua rotina. Agora eu vou contar um pouquinho da minha rotina como tá. Eu nunca tive o costume de tomar café da manhã, porém eu andava sentindo muita fome e tava tomando antes de tomar a semaglutida, tá? Então o que eu fiz? Com a semaglutida, como a minha fome diminui muito, drasticamente mesmo, a ansiedade diminuiu junto, enfim. Eu estou acordando por volta de 7 e pouquinho da manhã. 3 vezes por semana eu faço crossfit, então eu vou treinar de manhãzinha por volta das 8h15, sem tomar café da manhã, comer, né? Porque eu tomo café da manhã, um cafezinho preto com um pouquinho de leite semi-desnatado, por volta de 7h30. Vou treinar, vou trabalhar direto, almoço por volta de 1h30 da tarde e vou ter fome por volta das 5h. Então, como uma fruta, um iogurte, algo assim. E na janta, eu tento comer assim com um pouquinho de carboidrato quando eu vou treinar no dia seguinte. Quando eu não vou treinar, eu tento cortar o carboidrato. Mas tem dias que eu tô comendo do mesmo jeito e tá bem tranquilo porque eu como pouquinho. O meu problema maior eram as porcarias mesmo que eu colocava na minha rotina quase todo dia, né? Então, ao invés de deixar para refeição livre no final de semana, eu comia quase todo dia alguma tranqueira. E isso eu cortei também, tá bom? Sinto vontade, vou lá e como, mas é muito difícil eu ter vontade, porque eu me sinto muito saciada com esse medicamento. Sobre sintomas. Sintomas que eu tive foi, acho que 2 dias. Um dia de dor de cabeça, mas acredito eu também que tenha sido por conta de TPM, então juntou. Não sei se é por conta da medicação, que é um dos efeitos colaterais descritos na bula, né? E outro efeito colateral, um dia no CrossFit fazendo burpee, eu tive um pouco de ânsia. Um pouco muito, de ânsia. E aí eu tomei o Vonal, que foi um outro medicamento que a médica já passou junto, caso eu tivesse enjoo. E eu tomei ele, passou, ficou tudo bem. Não cheguei nem a vomitar de fato, foi só mesmo o enjoo, tá? E não tive mais nada. Eu vou deixar aqui certinho uma foto de quanto tava a minha balança quando eu comecei o medicamento. Dia 9 de janeiro eu me pesei e me pesei hoje também, que é dia 30 de janeiro. Então vou deixar a comparação aqui pra vocês, que eu não me lembro de cabeça. E eu senti o quê? Senti desinchar muito o meu corpo. Então tem bastante diferença nas fotos, no inchaço e na disposição também. Eu estava muito desanimada para treinar, enfim, a alimentação regrada tem feito muito bem na parte de energia. Não tenho tomado pré-treino nem nada para ajudar na disposição, é realmente a alimentação, tá? E eu fiquei 20 dias sem beber, então eu ingeri bebida alcoólica na semana passada quando eu estava na praia, retrasada, quando eu estava na praia. De resto, eu tentei dosar bem, diminuir muito o álcool. Eu tomava mais de final de semana, mas era bastante cerveja, que eu gosto de cerveja, sabe? E no último sábado eu tomei 2 chopps, então assim, tá muito mais controlado do que tava antes, tá bom? E eu acho que é isso. Eu quero ver como vai agir o medicamento até o final do tratamento. A princípio, uma caneta vai durar mais ou menos 1 mês e meio, 1 mês e 3 semanas, por aí.
com a dose que minha médica me passou, tá bom? Preciso lembrar que estou falando com adultos nesse vídeo, então não estou incentivando ninguém a tomar uma medicação sem falar com seu médico, muito menos, tá bom? Mas para o meu metabolismo funcionar como eu gostaria de chegar, né, no peso que eu quero, eu preciso emagrecer 18 quilos, então eu fui buscar essa ajudinha extra aí, além de treinar 3 vezes por semana e reduzir aí nas porcarias, tá bom? Espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei. Caso não, caso surja qualquer dúvida, pode deixar nos comentários aqui embaixo, certo? E vai ser muito legal trocar essa experiência por aqui. Eu vou atualizando vocês assim que acabar a caneta. Daqui mais ou menos meio mês eu volto, tá bom? Para contar como foi meu resultado com o Ozempic. Um beijão e até a próxima. Tchau!